E vamos lá para Belém, sede da COP30 no Brasil, onde está o repórter Fernando Oda. Bom, Fernando, como foi esse segundo dia da cúpula de líderes, hein? Boa noite. Oi, Laerte. Boa noite para você, para a Luciana e para todos que nos acompanham. Hoje o cenário está diferente. Eu estou aqui na Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos de Belém. E só a título de curiosidade, aquele navio atrás de mim é o primeiro do mundo movido a amônia, que chegou justamente para a COP30. Bom, mas desde cedo eu estive lá no Parque da Cidade, onde aconteceu a cúpula de líderes. E a gente lembra que essa cúpula, geralmente, nos últimos anos, aconteceu no meio da COP ou até no final. Mas a opção por colocá-la antes do início, a COP começa na segunda-feira, é justamente segundo o governo federal para ditar o teor das discussões que vão iniciar. E hoje o presidente Lula subiu o tom, viu? Vamos ver mais detalhes na reportagem. Logo cedo, no segundo dia da cúpula de líderes, foi tirada a tradicional foto de família, como é de costume em todas as edições do evento. No registro, Lula aparece no centro, com o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, e o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. A foto foi feita antes da retomada da sessão plenária e da segunda sessão temática da cúpula, que foi sobre transição energética. Lula presidiu a mesa. O Brasil não tem medo de discutir a transição energética. Somos líderes nessa área há décadas. Direcionar parte dos lucros com a exploração de petróleo para a transição energética permanece um caminho válido para os países em desenvolvimento. Ele defendeu o etanol como fonte de energia limpa e subiu o tom ao citar apocalipse climático. Não haverá segurança energética em um mundo conflagrado. O conflito na Ucrânia reverteu anos de esforços para a redução da emissão de gás de efeito estufa e levou à reabertura de minas de carvão. Durante a tarde, Lula teve reuniões bilaterais com o primeiro-ministro da Alemanha, Friedrich Merz, e com o presidente de Moçambique, Daniel Chapo. Em seguida, participou da terceira sessão temática sobre os 10 anos do Acordo de Paris. Em 2015, a ideia era limitar o aquecimento global abaixo dos 2 graus Celsius. Como a resolução não é vinculativa, os países não são obrigados a reduzir sua poluição sob a lei internacional. Cada nação define sua própria meta e os meios para alcançá-las. E nestes 10 anos, a mudança climática acelerou e o planeta está aquecendo em um ritmo que nem mesmo os cientistas previram. O Brasil defende a mobilização de ao menos 1,3 trilhão de dólares anuais prometidos na COP29 para o financiamento climático, além de mecanismos de transparência e cobrança entre países signatários. Aqui na COP, o governo brasileiro tenta demonstrar que é possível avançar na implementação do Acordo de Paris, mesmo sem um engajamento total dos grandes emissores. O foco é um novo modelo para financiar a questão climática, como o Fundo para a Conservação e Restauração de Florestas Tropicais em países em desenvolvimento. Para cada dólar de recurso público aportado no fundo, nós queremos alavancar pelo menos 4 dólares de recursos privados. As mensagens têm sido altamente comprometidas com a justiça climática, com a transição energética, com a adaptação, com o olhar para os mais vulneráveis. Bem, o Acordo de Paris foi fechado, então, na COP21, na capital francesa, e desde então o mundo mudou muito, como eu expliquei na reportagem. E as perguntas que ficaram será que o acordo vai conseguir ser cumprido ou ele vai ser alterado? Então havia muita expectativa mesmo para essa sessão temática de hoje, que Lula presidiu, inclusive. E agora eu vou falar o que Lula disse nessa sessão, que foram declarações bem fortes. Ele sugeriu taxar super ricos e multinacionais para financiar políticas climáticas. E segundo o petista ainda, o mundo falhou e ainda está distante de atingir o objetivo de acordo, que, como eu expliquei, é limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius. E olha, algumas ausências foram notadas nesse segundo dia de evento, viu? Vamos ver mais detalhes na reportagem.
Dos 5 maiores poluidores do mundo, apenas líderes da União Europeia estão na capital paraense. E os 2 países que lideram o ranking dão peso diferente na discussão climática. Donald Trump não mandou representantes de alto nível para a COP, algo difícil de ocorrer nesse tipo de encontro. Por sua vez, Xi Jinping enviou uma missão a Belém. A China pretende ocupar a ausência americana na agenda do meio ambiente. Trump tem um discurso negacionista para o tema. Ao retornar ao poder, em janeiro deste ano, tirou o país do Acordo de Paris, que tem por objetivo limitar o aquecimento global. Ele ainda revogou normas ambientais, estimula a produção de combustíveis fósseis e tirou incentivos de energia renováveis. Já Xi Jinping ampliou o investimento em fontes renováveis. A China é muito dependente da exportação de petróleo e o líder chinês quer mudar isso. E o país asiático tem um instrumento poderoso, os chamados minerais raros, que são fundamentais para a produção das turbinas que produzem energia eólica e do ímã necessário para a produção do carro elétrico. A China também é a maior produtora de painéis solares do mundo.